Boa noite a todos. Primeiramente, eu vou passar os recados da casa. No dia 24 de outubro, agora desse próximo mês que entrará a partir de amanhã, um sábado, às 19h30, nós teremos a palestra musical doutrinária do Vansan, com o tema Terapia Musical do Amor. Ele constantemente vem em nossa casa. Ele faz uma palestra bem bacana, tocando violão e cantando junto temas que possam nos elevar o pensamento, elevar nossas energias. É muito gostoso. Então, quem quiser comparecer está convidado, dia 24 de outubro, sábado, às 19h30. A casa continua solicitando voluntários psicólogos. Então, se alguém for psicólogo e puder doar algumas horas por semana para atendimento no Lar Irmã Dirce, por favor, entrar em contato aqui no centro com a Edna, às terças e sextas-feiras, às 19 horas, ou às terças e quintas, à tarde, às 14 horas. Então, quem puder, se tiver essa profissão e puder doar, será muito bem recebido. As atividades da evangelização continuam suspensas, porém está havendo videoaulas com atividades todos os sábados, no mesmo horário, às 9h30. Então, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, existem as atividades da evangelização infantil. Estamos continuando com a campanha da fralda descartável infantil. Então, solicita-se a doação de fraldas tamanhos PMG para o projeto Mamãe e Bebê, que tem aqui na nossa casa, que são mães carentes que recebem um acompanhamento durante a gestação e no final recebem enxoval. Então, quem puder doar algum pacote de fralda será muito bem-vindo. E constantemente também a campanha do alimento. Solicita-se a doação de alimentos não perecíveis para se formarem cestas básicas, que são doadas a famílias carentes também cadastradas pela casa. Então, se você tem algum item, não precisa trazer uma cesta básica completa, um item que seja, já vai colaborar muito. E pedimos a todos que fiquem com as máscaras corretamente, cobrindo o nariz, cobrindo a boca, cobrindo o queixo, porque além de vocês estarem se protegendo, vocês estão respeitando o próximo também. É uma caridade também. E não só aqui no centro, né? Sabemos que o dia a dia aí a gente está vendo muita gente sem máscara. Então vamos tentar fazer a nossa parte, alertar quem a gente puder, para tentar nos controlar esse vírus, né? Que está atrapalhando bastante a nossa vida. Gostaria agora, então, que todos nós elevássemos nossos pensamentos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, que pudéssemos momentaneamente nos desligar dos problemas do dia a dia que todos temos e pudéssemos tentar aprender um pouquinho mais na noite de hoje, refletir, para que possamos nos tornar pessoas melhores. É importante lembrar que há uma grande equipe de trabalhadores também do plano espiritual aqui na nossa casa, fazendo o possível para nos auxiliar, para que nós saiamos daqui muito melhores do que chegamos e que recebamos tudo o que precisamos de acordo com a nossa necessidade e com o nosso merecimento. Então peço que neste momento, todos nós em pensamento, oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Bem, hoje nós iremos falar sobre o tema Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E esse tema foi estudado no Novo Testamento, foi estudado no Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, a doutrina espírita nos explica que todos nós, independente de raça, credo, né, todos nós fomos criados simples e ignorantes, simples e sem cultura nenhuma, todos iguais.
E nosso objetivo, a nossa meta é conseguirmos atingir a evolução. Como? Através de várias encarnações. Então, quando Jesus falou, né? Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que ele quis dizer? Ninguém conseguirá evoluir se não reencarnar, se não viver várias experiências, várias vidas, várias experiências mesmo, cada vez de um jeito, para que em cada uma dessas vivências possa se evoluir um pouquinho, porque a nossa evolução não se dá numa vida só. A gente não consegue chegar lá apenas numa vida. A gente precisa ir gatinhando, engatinhando, passinho por passinho, vencendo as nossas más tendências, nossos erros, para aos pouquinhos chegarmos lá. Então, Jesus, naquela época, fez várias citações sobre a reencarnação. Claro que na época o povo não tinha cultura, não se entendia muita coisa, a ciência era diferente, né? E se confundia também reencarnação com ressurreição. E nós vamos explicar, né? A reencarnação é o que a doutrina espírita sempre explica. Nosso espírito está desencarnado e de tempos em tempos ele recebe um novo corpo para renascer e vivenciar as experiências necessárias para a sua evolução. Já a ressurreição é diferente, é quando um corpo já morto renova, recebe a vida, ele renasce, o corpo morto já. E a ciência não aceita muito bem esse tipo de afirmação, porque principalmente quando o cadáver já está ali em putrefação, como é que ele vai renascer aquele corpo, né? Então existe muita confusão. E os judeus na época, e até hoje, eles falam muito em ressurreição. No Novo Testamento nós temos exemplo, né, de ressurreição. É o Lázaro, né, que todos conhecem, que na verdade sabe-se, né, a doutrina espírita nos explica que Lázaro, ele estava num estado de catalepsia ou letargia ou coma atual. Naquela época não tinha-se como saber se a pessoa realmente estava com morte cerebral, né? Ele estava com aparência de morto. E Jesus, através do seu magnetismo, da sua energia, conseguiu fazer com que Lázaro ressuscitasse, retomasse a vida, mas na verdade ele não estava morto. Já o caso de Elias é diferente, né? Aí já é um exemplo mais certinho de reencarnação. Então, sabe-se que João Batista viveu e depois eles falam, houve a ressurreição em Elias. Na verdade, sabe-se, né, a doutrina nos explica, no Evangelho também nos explica, que o espírito de João Batista reencarnou num novo corpo, que foi Elias. Disse também que várias pessoas conheceram Elias menino. Várias pessoas conheceram os pais de Elias. Então, como é que iria ser o João Batista voltar a ser menino de novo? Não tem lógica. Então, o espírito do João Batista, sim, mas o corpo, um corpo novo que nasceu de um pai, de uma mãe, foi conhecido como criança, cresceu e virou Elias. Então, é um exemplo de reencarnação que nós temos no Novo Testamento, e o Lázaro é um exemplo de ressurreição. Bom, também temos o exemplo que a citação de Isaías, que ele fala assim no Novo Testamento. Ele fala claramente: os teus mortos viverão. Uma outra passagem de Jó diz: quando o homem morre uma vez, poderia ele reviver de novo. E existe a tradução do Novo Testamento da igreja grega que fala: findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei porque a ela voltarei novamente. Então, no Novo Testamento há vários nuances, né, da tentativa de Jesus nos ensinar que existia a reencarnação. Os judeus, até hoje, como eu já disse, eles acreditam na ressurreição, mas é o princípio da reencarnação, na verdade, né? E hoje em dia se encara a reencarnação como uma lei natural.
Há muitos anos atrás, se falasse em reencarnação, nossa, as pessoas viravam o olho. Hoje em dia é muito natural, é muito comum, né? A gente vê as pessoas, na próxima encarnação eu vou resolver tal coisa, ou isso está acontecendo comigo porque na encarnação passada eu fiz isso, eu fiz aquilo. Hoje é muito mais comum, é mais palpável. Mas o importante é nós entendermos que a reencarnação é uma lei natural que nos ajuda muito a evoluir. E nos faz entender uma série de coisas. Então, a gente consegue entender de onde nós viemos e para onde nós vamos. Nos faz entender as injustiças da vida, porque às vezes a gente fica pensando, puxa vida, porque eu nasci assim, o outro nasceu com uma doença, outro nasceu com um problema. Quer dizer, as oportunidades de cada um na vida material são muito diferentes. Se nós não entendêssemos que são várias encarnações, né? Várias vezes, cada um com uma experiência, cada um com uma vivência, a gente acharia Deus injusto. E não é verdade, Deus é completamente justo e bom. E nos faz ter um pouquinho mais de paz no coração e entender que, espera lá, se estamos passando por isso, é no nosso caminho da evolução, é para a nossa evolução. Nos faz ter mais resignação, mais calma e uma compreensão mais amena. Isso é muito bonito na doutrina espírita, né? Que não deixa as pessoas muito revoltadas, porque há pessoas que ficam revoltadas com as situações, mas entende-se que são necessárias para a nossa evolução e que são temporárias, né? Aí se fala que os laços de família são fortalecidos pela reencarnação. E é isso mesmo. Como assim, né? A gente sabe que os espíritos, quando estão desencarnados, eles formam grupos de convivência, como se fossem grandes famílias, né? Pela característica dos mesmos pensamentos, da mesma simpatia, da amorosidade. Então, os espíritos se reúnem em grupos de acordo com a sua forma de pensar. E várias vezes a gente sai desses grupos para reencarnar. Então, existe um afastamento da nossa família espiritual momentâneo. Mas não é porque nós estamos encarnados que nós somos abandonados pela nossa família espiritual, muito pelo contrário. A nossa família espiritual está sempre nos ajudando, nos auxiliando, nos inspirando, ligados em pensamento. Durante o nosso sono físico a gente pode reencontrá-los, que a doutrina espírita nos explica isso. Então existe um amparo. A gente não fala tanto dos espíritos amigos, né, que nos auxiliem, nos amparem. São esses espíritos da nossa família espiritual que a gente vive nesse grupo. E aí, às vezes, a gente pode acontecer de ter na nossa família material um espírito que não é dessa família espiritual. Um espírito diferente, um espírito que pense de forma diferente. E por que isso? Para justamente nós aprendermos com esse espírito, desenvolvermos a nossa paciência, o nosso equilíbrio, a nossa resignação. E esse espírito rebelde, muitas vezes, com a nossa convivência, com a nossa interferência, com a nossa amorosidade, conseguir evoluir também. Então, olha que bacana, né? A possibilidade que a reencarnação dá do auxílio um ao outro, né? Mesmo os espíritos, quando estão desencarnados, e alguns são mais adiantados do que outros, eles se auxiliam, né, naquele grupo familiar, uns auxiliam os outros a evoluírem também, para que eles juntos consigam evoluir. Então esses laços de famílias, as famílias espirituais, vão aumentando cada vez mais. A gente vai evoluindo todo mundo junto, conforme vamos evoluindo, vamos aprendendo a nos desmaterializar um pouco mais, e abrindo o nosso amor para outras pessoas, né? Isso é muito bacana, isso nos faz crescer muito. E vamos todos aumentando então a nossa parentela, aumentando a nossa capacidade de amar. Se não existisse uma reencarnação, nós não teríamos ligação com os espíritos que convivem na nossa família, por exemplo. Se fosse uma vida única, seria a primeira vez do nosso pai, primeira vez da nossa mãe, primeira vez dos nossos irmãos, etc., parentes. Nós não teríamos um laço anterior. E a gente percebe que existe uma afinidade com muitos parentes, com muitos amigos, com muitas pessoas. Existe uma ligação.
que vai aumentando, né? Se não existisse a reencarnação, nós iríamos viver e já estaria predeterminado nossa vida futura, nossa vida espiritual. Se eu tivesse trilhado o caminho do bem, ótimo, bacana, eu iria para o céu. Se eu não tivesse trilhado o caminho do bem, eu iria para o inferno eternamente, não teria chance de se redimir, de progredir, de evoluir. E a reencarnação nos mostra que nós conseguimos sim mudar a nossa história, né? Através de cada existência, a gente pode ir se melhorando e fazendo um novo futuro, um futuro melhor, né? E o nosso objetivo é esse, atingir a perfeição. Não vai ter uma pessoa que não vai evoluir. Pode demorar muito mais tempo que outra? Pode, com certeza, mas vai atingir a evolução também. Então, a reencarnação é uma lei natural maravilhosa, que nos auxilia a evoluir, nos auxilia a amar melhor. Bem, existem algumas alternativas para quando a gente desencarnar, depende da nossa crença, né? Para aqueles que só acreditam na vida material, que não existe mais nada depois da morte, acaba tudo. Então, viveu, morreu, acabou. Então, para que eu vou me transformar numa pessoa melhor? Para que eu vou me deixar de fazer certas coisas que eu gosto? Se eu não vou ter futuro. Então, veja a falha, né, dessa doutrina materialista. Há aquelas que pensam que quando a gente desencarna, o nosso espírito vai para um todo global, sem individualidade. Também complica um pouco, porque se a gente vai para um todo geral, que é o panteísmo, né? Para que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, se eu vou estar com todo mundo ao mesmo tempo? Existe também aquela tendência, né, que se a gente desencarna, continuamos com o nosso espírito, a nossa alma individual, porém, o nosso futuro está pré-determinado, como nós falamos agora há pouco. Ou eu vou para o céu, ou eu vou para o inferno eternamente. Não tenho a perspectiva de progredir. E a doutrina espírita já nos explica diferente, né? Que temos a individualidade, que estamos numa constante evolução, num constante progresso, e quando desencarnarmos, nós iremos realmente para onde nós, né, vivenciamos o que mais fizemos, mas com possibilidade de evoluirmos, de progredirmos gradativamente, pouco a pouco, aprendendo, errando, acertando, pois todos somos humanos, né? Se estamos aqui, é porque temos que aprender muita coisa também. Conclusão, quando Jesus falou, ninguém poderá ver o reino do céu se não nascer de novo, o que ele quis dizer? Que realmente ninguém poderá evoluir se não reencarnar várias e várias vezes para atingir a evolução. A nossa evolução está vinculada às várias reencarnações. Que mais que ele quis dizer aqui nessa história? Que nascer de novo, sim, num novo corpo, o mesmo espírito renasce num novo corpo. Então a gente tem que ter isso em mente. O nosso corpo físico deve ser bem cuidado, bem amparado, bem nutrido, etc. Porque ele é uma ferramenta para a nossa evolução. Porém, quando acabar essa vida, o corpo físico fica, sim, mas a nossa alma, o nosso espírito, vai voltar para o plano espiritual, continuando a nossa história. E de tempos em tempos recebe um novo corpo físico, mas é o mesmo espírito. Então, às vezes, o espírito de um bebezinho que parece tão jovenzinho, às vezes tem muito mais experiências, muito mais vidas vividas, do que nós mesmos, porque a gente não sabe como é a história daquele espírito que reencarnou ali. Para a doutrina espírita, é fácil nós entendermos que a reencarnação, então, é uma lei da natureza, é uma lei natural e que é uma ferramenta para a nossa evolução. Então, a reencarnação nos auxilia muito a evoluir. E o principal que a doutrina espírita nos explica, nos mostra, nos demonstra, né? É que existem as comunicações dos espíritos. Então, nós, aqui na nossa casa, quando temos trabalhos de manifestações da mesa, existem comunicações dos espíritos com o plano material, existem as mensagens recebidas por médiuns de psicografia ou médiuns de psicofonia, existem os livros psicografados,
E nesses episódios existe uma clara explicação de como funciona a reencarnação, como funciona a vida espiritual. Então a doutrina espírita nos dá essa certeza da reencarnação, porque existem muitos relatos, muitos testemunhos desses espíritos nos trabalhos mediúnicos, né, que nos explicam. A literatura espírita é rica em histórias, né, geralmente baseadas em fatos reais, de espíritos que contam suas experiências em encarnações anteriores e depois contam os porquês dos problemas da encarnação atual, tudo em vistas, o que ele vivenciou, o que ele fez de certo, o que ele fez de errado nas outras vidas. Então, nós temos essa constatação da reencarnação através da comunicação dos espíritos. É um diferencial da doutrina espírita. A reencarnação é a base da doutrina espírita e nos faz, como eu já disse, ter uma paz no coração, uma forma mais resignada, mais compreensiva dos problemas que nós enfrentamos. Então vamos parar para analisar, né, nossas vidas, tentar observar o que nós temos de más tendências, o que nós temos que melhorar, o que os problemas da nossa vida estão tentando nos dizer. Pera lá, se está acontecendo isso, será que eu não preciso mudar aquilo? A gente deve se questionar, sim, aproveitar a oportunidade para fazer valer essa experiência, essa encarnação. Porque teremos outras oportunidades, sim, mas vamos tentar positivamente aproveitar esta. Dizem que há muitos espíritos desencarnados querendo reencarnar e às vezes não tem vaga. Então vamos aproveitar. E se nós reencarnamos nesta vida, já com esse problema da pandemia, todos os problemas, provavelmente nós pedimos para reencarnar com esses problemas. Então que nós consigamos aproveitar e aprender o máximo que esses problemas estão tentando trazer para a nossa vida, para nós nos melhorarmos e conseguirmos trilhar pouco a pouco o caminho da evolução. Agradeço a atenção de todos, que nós todos possamos voltar aos nossos lares com o coração mais quieto, mais cheio de amor e que nós consigamos receber muita luz, muita paz. Peço a todos que aguardem sentados os trabalhos de passe. Muito obrigada e boa noite.